Olá, tudo bem? Para essa questão aqui nós temos 4 circuitos, né? Todos eles com resistências R organizadas de forma distinta. E nós temos uma informação muito importante de que a DDP total entre os pontos A e B é sempre a mesma, ou seja, esse U aqui será sempre o mesmo. Quando nós temos uma constante, né, que no caso vai ser o U, que nunca vai mudar, nós podemos relacionar as duas outras grandezas que estão ali, né, compondo essa fórmula. Então, como a resistência e a corrente estão se multiplicando, elas são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a resistência aumentar, a corrente elétrica vai ter que diminuir, né? Então, aqui, ó, a resistência aumenta, a corrente diminui. Por quê? Para que o valor dessa multiplicação seja o mesmo. Por exemplo, se a resistência era 1 e a corrente era 4 A, o valor dessa multiplicação é 4 volts, né? Para que esse U fique a mesma coisa, mas se a resistência dobrou, né? Ela ficou 2 ohms agora, quanto que fica a corrente? Então, ficaria 4 igual a 2 vezes a corrente, e a corrente ficaria 2 ampere agora. Passaria de 4 ampere para 2 ampere. Então, veja como se um aumenta, o outro diminui. Isso é muito importante, porque como a gente está considerando aqui a DDP total no sistema, a gente não está considerando a DDP apenas em um resistor. Porque, por exemplo, aqui como está em paralelo, todos eles vão estar submetidos a uma mesma DDP, né? Mas como aqui a gente tem algumas associações em série, então se fosse a DDP em cada resistor já teria uma análise um pouco mais criteriosa. Mas como essa DDP é entre os pontos A e B, ou seja, a DDP total, se a gente faz a resistência equivalente, né, que é a resistência que, vamos dizer, substitui todas essas resistências que estão associadas, a gente tem direto a corrente que passa entre os pontos A e B, a corrente total que vai passar entre esses dois pontos, né? Por mais que ela se divida aqui depois, se a gente usa o valor da resistência equivalente, a gente tem essa corrente total. Então, por isso que quando a gente calcula aqui a resistência equivalente de todos esses circuitos, a que tiver maior resistência equivalente vai ser a que tenha menor corrente total passando entre os pontos A e B, que é o que a gente quer. Então, aqui no circuito 1, né, a gente tem duas formas de calcular essa resistência equivalente. Quando você tem várias resistências de mesmo valor associadas em paralelo, para você descobrir o valor da resistência equivalente delas, basta você pegar o valor dessa resistência, né, e dividir pelo número de vezes que ela se repete. Nesse caso, por exemplo, a resistência equivalente é igual ao R, que é o valor, dividido por 4, que é a quantidade de vezes que se repete. Logo, a resistência equivalente é igual a R sobre 4. A outra fórmula seria pela tradicional. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Como todos têm a mesma parte aqui embaixo, então a gente só soma em cima, que fica 4 sobre R. 1 sobre resistência equivalente é igual a 4 sobre R. Inverte e tem que a resistência equivalente é igual a R sobre 4, que em decimal fica 0,25 R, tá? Então, a gente já descobriu aí a resistência equivalente da primeira associação. Vamos aqui para a associação número 2, onde a gente tem 3 associações em paralelo, e nessas associações em paralelo temos uma série de 2 a 2, né? Quando está em série, o resistor soma. Então, aqui fica R mais R, que é igual a 2R. Se a gente reescrever esse circuito aqui, a gente tem que essas associações em série aqui vão se somar e formar esse circuito aqui, ó, entre os pontos A e B. A gente tem 2R, 2R, 2R. Da mesma forma que a gente fez lá em cima, pega o valor, divide pelo número de vezes que se repete. 2R sobre 3 é igual a 0,66R, tá? Em forma decimal, só para você escolher qual você mais gosta.
Ou você também pode fazer pela tradicional, 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre 2R, que dá 3 sobre 2R, inverte, né, e resistência equivalente igual a 2R sobre 3, que é 0,66R. Aqui no circuito 3, a gente tem essa associação em paralelo e depois a gente tem uma associação em série. Então, como que a gente pode descobrir o resistor equivalente de todo o circuito? Primeiro descobre o resistor equivalente da associação em paralelo e depois soma, né, o equivalente dessa associação aqui com esse, formando o resistor equivalente entre os pontos A e B. Então, aqui eu tenho as duas formas, resistência equivalente igual a R sobre 2, ou 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R mais 1 sobre R, que dá 2 sobre R, portanto, a resistência equivalente é igual a R sobre 2, e ainda tem a fórmula que a gente faz para quando são dois resistores associados, né, que é multiplica em cima e divide embaixo. Então, resistência equivalente é igual a R vezes R dividido para R mais R, que dá R ao quadrado sobre 2R, corta o quadrado de cima com R de baixo e fica R sobre 2 a mesma coisa. Então, esses dois resistores aqui associados em paralelo geram a mesma coisa do que um R sobre 2. Para o equivalente entre A e B, a gente soma o equivalente desse com esse, né? Tendo o equivalente entre A e B. Então, fica a resistência equivalente igual a R sobre 2 mais R. Faz aqui, né? Multiplica para fazer o MMC, né, na soma de fração com número inteiro, e daí você tem 3R sobre 2, que é igual a 1,5R, tá? Em decimal aqui para a gente comparar. E por fim, a gente tem aqui o último circuito, que é 3 resistores associados em série na parte de cima e 2 resistores associados em série na parte de baixo. Então, a gente pode somar eles para depois fazer o paralelo, né? Então, aqui você tem 3R com 2R, vem aqui e faz, né? Tem a forma tanto para os dois resistores, que é multiplica e soma, fica 3R vezes 2R dividido para 3R mais 2R, que dá 6R ao quadrado dividido para 5R. 6 dividido para 5 dá 1,2, R ao quadrado dividido para R dá R. Então, a resistência equivalente é igual a 1,2R. Ou pela fórmula tradicional, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 3R mais 1 sobre 2R, tira o MMC, que dá 6R, daí faz aquele divide, que dá 2, multiplica, dá 2, divide, que dá 3, multiplica, dá 3, 2 mais 3 dá 5. Inverte ali para saber, a resistência equivalente igual a 6R dividido para 5, que é 1,2R. Analisando todos esses valores, né, 0,25R, 1,5R, 0,66R e 1,2R, a gente tem que a maior resistência é no circuito 3, tá? Então, por isso é ele quem vai levar a menor corrente passando entre A e B, tá bem?